A humanidade sempre, em muitos momentos, viveu situações terríveis, situações inconcebíveis. Quantos ainda hoje não gostam de olhar para trás, não gostam de falar sobre esses momentos, não gostam de ver fotos, imagens, nada referente ao que passou, porque foi algo muito terrível, algo monstruoso para a humanidade. Então, às vezes, a gente fica com vontade de falar assim, estamos vivendo o pior tempo da humanidade, mas quando a gente pensa mesmo no pior, a gente dá um passo assim, põe a mão na consciência e começa a pensar, será que é? Mas uma coisa nós podemos pensar que é certo, esse tempo tem feito e tem produzido monstruosidades, quando deforma o caráter do homem. O homem tem características, e nós já falamos aqui, inclusive, no vídeo que eu falo sobre a maturidade masculina, eu falo sobre 4 comportamentos masculinos, atitudes masculinas que revelam a maturidade, que são a prudência, a temperança, a fortaleza e o senso de justiça. São características que, quando você não encontra num homem, é como se aquele homem estivesse incompleto, mas querem desqualificar o homem, desfazer a natureza do homem. Quando você quer mudar o comportamento masculino e quando se trabalha e existe um trabalho intensivo para desmasculinização, a gente vê que se quer trazer uma deformidade. E aí, com essa deformidade, com certeza virão tempos monstruosos, talvez como nós nunca tenhamos visto ainda acontecer na face da Terra. Por tudo que a gente já acha monstruoso, se deformarem as qualidades do homem, tirar a qualificação masculina, realmente a monstruosidade vai imperar na face da Terra, porque existem características do homem que fazem o homem. A coragem, a ousadia e a força. São 3 características masculinas que fazem a masculinidade e que fazem a diferença na humanidade. Se houve um contraponto no mundo para banir, para limitar e para impedir que o mal avançasse, foram estas 3 características. Se você descaracteriza o homem, se você tira essas características dele, se você impõe que ser homem, que a força da masculinidade é fraqueza, aí sim você se derruba e cria um tempo onde monstruosidades são possíveis. Nós vamos falar disso nesse vídeo, então já curte agora. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber todas as vezes que nós publicarmos um novo conteúdo e também para que essas ações aí, pequenininhas, ajude a impulsionar essa mensagem e nós possamos conseguir chegar em mais homens, em mais mulheres e formarmos um grande exército que se defende, que se conhece e que resguarda o que tem de melhor em si. Existem virtudes que são fundamentais no homem. Quando a gente fala do temperamento masculino, e muita gente que critica muito, porque o homem, dizem que o homem é mais ignorante, mais duro, que com isso ele é mais agressivo, ele é mais violento, e vão criticando todas as características masculinas. A dureza masculina, e a gente já falou sobre isso, é uma das características que ajudam o homem a ter força para o enfrentamento. Também a agressividade é justamente essa força para fazer a defesa de todos os outros. Entre os papéis da mulher, porque a função da mulher é ajudar. E entre os papéis que a mulher desenvolve socialmente está o trato humano. A gente lida com a vida. Além de gerarmos vida, de engravidarmos, de termos que cuidar de um bebê. Então, em função de nós estarmos ali muitas vezes em momentos de extrema fragilidade, porque quando a gente está grávida, como que você vai partir em fuga?
Como que você vai se defender? Ou como que você, grávida, se defende o bebê que está no teu ventre e, às vezes, outros que estão, seus filhos, outros que estão fora. Ficaria difícil. Então, a agressividade é esse ímpeto que faz o homem se jogar na frente do perigo para defender todos os outros. A vida dele vale menos do que a vida dos outros. Esse é o padrão básico da agressividade. Outra questão, a agressividade tem de estar ligada com a temperança e a prudência para o homem ter perspicácia, audácia e inteligência no agir, para que ele possa também evoluir, avançar. E foi justamente a agressividade, esse ímpeto de ser audacioso, ousado, que levou o homem a produzir todo o sistema que está montado e edificado, porque toda a estrutura que existe hoje, montada na face da terra para abençoar a vida de quem o bendiz e de quem o maldiz, foi o homem que construiu, foi na força do lombo masculino e ainda é sustentada na força do ombro masculino. Ele carrega mesmo todo o peso de tudo o que é fácil e de tudo o que é difícil na estrutura social. E aí nós vamos podando o homem, é claro. Quando a gente falou ali sobre a maturidade masculina, a gente falou sobre a temperança, que é a característica de saber ser terno. Não é a característica de ser afetivo, porque ser afetivo, o homem é afetivo quando ele protege, quando ele cuida, quando ele não deixa de zelar pela vida dos outros, quando ele troca sua própria vida pela vida de outros. Isso é afetividade, isso é amor, e por isso o homem é estabelecido por Deus como cabeça da mulher, está acima. E a hierarquia espiritual de dominância não tem a ver com nenhuma falácia dos movimentos de fora do cristianismo, porque quem trouxe essa questão de igualdade para desestabilizar o padrão de Deus foi o feminismo. A mulher, sim, foi tirada da costela do homem, mas em momento nenhum, não tem um versículo na Bíblia que Deus diga que ela foi tirada da costela do homem, que era para estar igual, no mesmo patamar. Muito pelo contrário, tem vários versículos na Bíblia que falam da hierarquia espiritual de dominância, onde Deus coloca o homem para dominar, onde Deus coloca o homem como cabeça e coloca a mulher na posição de ajudar e pede à mulher que seja submissa. Muito, você vê o contrário do que a palavra de Deus traz, e a gente leva para a igreja falácia de Satanás, prega a falácia de Satanás no púlpito. A mulher está na posição que Deus estabeleceu para ela, não faz nenhum mal. E também, aí a gente entra na questão da maturidade do homem e o temperamento, temperança, tempero, né? O homem não ser bruto, ignorante, estúpido, mesquinho. Essas características não coadunam com a identidade de Deus, porque quando a gente fala aqui nesse canal, nós estamos falando numa vertente cristã, onde o homem está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí, a hierarquia de dominância de Deus está assim certinha, porque aí Cristo é o cabeça desse homem, Deus é o cabeça de Cristo, e o homem está ali debaixo da proteção do eterno e supremo Deus, e a mulher ali, ó, embaixo de mais proteção ainda, porque aí a mulher tem a proteção de Deus, a proteção do homem, não é? Olha aí, ó, tripla proteção. A mulher fica debaixo dessa condição, os filhos, quádrupla proteção. Pensa, o plano e o projeto de Deus é grandioso para a vida de homens e de mulheres. A hierarquia espiritual de dominância não é errada. A gente subverte o valor de Deus, o padrão de Deus, pelo padrão colocado pelo mundo, pelas feministas americanas, que impuseram isso dentro da Igreja de Cristo.
essa igualdade inexistente dentro da palavra de Deus. O único momento em que Deus fala que todos são iguais é quando todos terão de prestar contas a Deus dos papéis, da função, de tudo que não foi cumprido. Todos serão diante de Deus tratados de igual modo, cada um dentro da função que ele estabeleceu, do lugar que ele estabeleceu para cada um. Essas características, ousadia, coragem e força, o mundo quer tirar da vida do homem, porque descaracterizando o homem leva a humanidade à ruína. O homem não pode perder as suas principais características. O inimigo quer evitar a força do homem e o confronto do homem, porque no mundo espiritual o inimigo sabe a força masculina, o poder outorgado por Deus ao homem para proteger todo o seu reino e proteger a família, porque a família é um elo importante, sim, dentro do reino de Deus, mas o reino de Deus tem muito mais além do que a família. A família estrutura e perpetua a obra de Deus na face da terra. A família é a força que precisa ser protegida. Por quê? Porque da família é que vem outros homens e que vão estar ali como sacerdotes de Deus, como cabeças, como vencedores, criando um povo poderoso, invencível, imbatível, como diz o Salmo 91. Quando o Salmo 91 fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está falando para todos os homens e todas as mulheres. O homem que habita no esconderijo do Altíssimo vive na sombra de quem? Na sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do Universo. Este é um lugar de coragem, ousadia e força. Esse é um lugar que o inimigo não quer que o homem esteja, porque aí, nessa posição, 10.000 caem de um lado, 1.000 cai de outro. De um lado cai 10 vezes mais do que do outro lado. Sempre um outro lado do homem vai ser muito mais forte do que o lado anterior. E sempre o inimigo vai estar vendo essa face. Quando Jesus fala para você mostrar outra face, é mostrar sua coragem, ousadia e força. E é justamente essas características que o inimigo hoje, nesse tempo, critica e fala que isso foi imposto socialmente. Não, não foi imposto socialmente. Não foi criado por uma cultura machista. Foi criado por uma cultura divina, extraordinária, de um Deus que existe e que governa todas as coisas que ele criou. Se você concorda comigo, deixa aí seu comentário, não sai daqui de jeito nenhum, sem falar se você conhece algum homem que não tem coragem, ousadia e força e é verdadeiramente um homem de poder. Homens de poder se constroem com essas características e muitas mais que Deus tem colocado nas mãos dele, na vida dele. Vai lá, conhece esse material que você vai conhecer 2 livros que falam intensamente das características do homem, também tem características da mulher, tá? No Método de Cristo tem mais de 30 características da mulher, mas nesses 2 livros vocês vão encontrar quem é o homem e o poder que o homem tem. Nós estamos ainda preparando o material para colocar no Seja Membro, que é um material que eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que vai impactar a sua vida, e mais um treinamento, Homens de Alta Performance, onde nós vamos levar para dentro da palavra de Deus e mostrar biblicamente o tipo de homem que Deus queria gerar para todos os tempos, para que nunca os maquinadores do mundo, os inimigos de Deus, pudessem prevalecer na face da terra. Vem muita coisa boa por aí. Que Deus abençoe grandemente o seu coração e multiplique esse conhecimento.